Querido, meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo nesse exato momento, eu quero tentar passar para você essa mensagem. Nós devemos ouvir tudo e reter dentro de nós, nosso coração, nossa mente, aquilo que for bom. Aquilo que você ouve e você, pelo teu conhecimento do Evangelho, da palavra, comparando com o amor que o Messias ensinou, que nós deveríamos amar uns aos outros conforme ele nos amou. Você compara aquilo que você ouve com os ensinamentos do mestre, principalmente concernente ao amor. E você analisa e vê, poxa, vem cá, isso aí tem a ver ou não tem a ver? Não é difícil de você fazer uma análise, né? Desde o momento que você tenha conhecimento das escrituras. Porque também se você não tiver conhecimento das escrituras, você vai ficar uma pessoa confusa e perdida. É o que a gente vê na maioria das religiões aí. Né? As pessoas ficam confusas, né? Ouve uma coisa, ouve outra. Ah, quem é que está certo? Um falou de um jeito, outro falou de outro. Então, quer dizer, as pessoas ficam confusas pela falta de conhecimento das escrituras. Agora, quando você passa a ter um conhecimento das escrituras, você passa a ter uma facilidade de julgar aquilo que está correto de acordo com os ensinamentos das Escrituras, principalmente da Nova Aliança, do Novo Testamento, e aquilo que não está de acordo. Então, a importância de nós termos o conhecimento das Escrituras para que nós possamos, então, discernir aquilo que é da vontade do Criador e aquilo que não é da vontade do Criador. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Você que está ouvindo esse vídeo? Por exemplo, eu tomei essa decisão na minha vida. Ao sair dos sistemas religiosos, sair da mão de homens, preso da mão de homens, eu decidi pregar o evangelho por amor. Amor. Sem interesse nenhum. Sem interesse de tomar nada de ninguém. Sem interesse de tomar dinheiro de ninguém. Sem interesse de dominar ninguém. Então eu não tenho esse interesse. O meu interesse que eu tenho é que você tenha a salvação conforme também eu quero a salvação para mim. Você está entendendo? O mesmo desejo que eu tenho de ser salvo é o que eu quero passar para você. Eu prefiro ouvir aquilo que Jesus falou, ler e entender, que ele falou, ide pelo mundo e fazer discípulos. Eu prefiro fazer discípulo. Sabe por quê? Porque o discípulo é igual. Se você se torna um discípulo do mestre, do Messias, você é igual a mim. Não há diferença entre eu e você. Eu não sou maior do que você em nada, da mesma forma você não é maior do que eu. E isso concernente às coisas espirituais. Nós temos somente um pastor, um Senhor, um Salvador, é o Messias, é o ungido, Emanuel, o Deus conosco, que Isaías profetizou lá no capítulo 7, né? O Emanuel, que viria, veja que Isaías, olha, a palavra de Deus é tão poderosa, tão histórica também, meu querido e minha querida, histórica. Porque você veja, Isaías profetizou cerca de 700 anos antes da vinda do Messias. E depois de 700 anos, o Emanuel veio, Deus conosco, né? O Messias veio. Então, quer dizer, você veja que a palavra ela é muito poderosa, ela é uma coisa e ela se encaixa historicamente também. O Evangelho se encaixa. Então, o motivo pelo qual eu creio nas Escrituras, creio no Messias, mas você não é obrigado a acreditar em tudo que eu falo. Ó, eu tenho vários vídeos aí gravados, vários, que até eu mesmo, depois assistindo alguns vídeos, eu já não concordo muito com aquilo que eu falei. Você está entendendo? Porque nem tudo que a gente fala, às vezes, é da parte de Deus. Tem coisas que a gente fala na nossa própria vontade, nosso próprio intelecto, da nossa inteligência, e depois a gente passa a examinar as escrituras, pensar direitinho, o Espírito Santo vem falar conosco, a gente fala, poxa, não é bem daquele jeito, eu fui um pouco radical, eu fui intolerante, eu agi de intolerância naquele determinado assunto ali. Então nós, seres humanos, nós estamos o tempo todo sujeitos a mudar. Nós somos assim. Todos nós somos assim. Você é assim, eu também sou assim. Veja que o que a gente pensava há 10 anos atrás, a gente já não pensa hoje, já pensa diferente. Né? Agora, concernente ao que está escrito na palavra, aos ensinamentos da palavra, conforme eu falei logo no início, concernente ao amor, aí já é diferente. Por exemplo, se você pensar, poxa, será que se eu falasse essa palavra para aquela pessoa, eu gostaria de ouvir? Né?
Aí é um negócio que a gente vai parar a pensar, poxa, será que eu gostaria? Não, então peraí, eu vou procurar falar de uma forma que a pessoa entenda. Agora, tem certas pessoas que a gente se torna intolerante, conforme até o Messias foi intolerante. Contra quem? Contra os religiosos da época. Então, a religiosidade que atrapalha a vida da gente. A religiosidade causa divisão entre nós. Você pode ver, meu querido e minha querida, raciocina agora comigo. Se não houvesse religiosidade, nós não teríamos divisões. Seríamos todos irmãos. O Messias, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E nós somos ovelhas dele. Então nós somos irmãos. Eu não sou maior do que você, nem você é maior do que eu. Não foi isso que ele falou para os discípulos? Ele falou para os discípulos assim, ó, no mundo já fazem isso. Um exerce autoridade sobre os outros. Mas entre vocês, entre vós, não será assim. Então vocês vejam o ensinamento do mestre. Jesus falou que entre nós, irmãos, devemos ser todos iguais. Você pode entender essa mensagem, meu querido? Então, quando nós somos iguais, eu não sou maior do que você, nem você é maior do que eu, nós somos irmãos. O que você fala, eu ouço. Você está falando dentro da palavra, eu ouço. Se você falar alguma coisa fora, eu tento te ajudar, te explicar, de uma forma com amor também, né, para que você não venha ser enganado e nem enganar ninguém. Né, a gente procura examinar. Se bem que o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós não somos enganados. Né? Nós temos uma luta que é a nossa carne. Quer dizer, a nossa natureza humana, que nós temos ainda nesse corpo fraco, nesse corpo pecador, nesse corpo ainda corruptível, então nós estamos sujeitos a errar. É o que Paulo falou, que o grande confronto que Paulo tinha era contra a própria natureza dele pecaminosa. Então nós também temos um grande confronto contra a nossa própria natureza pecaminosa. Então nós lemos a palavra, buscamos a palavra, mas ao mesmo tempo nós temos um combate contra o nosso próprio querer. Qual querer? O querer humano. Porque a natureza humana da gente, ela quer a prostituição, ela quer o engano, ela quer o roubo, ela quer a esfalcatrua desse mundo, ela quer a corrupção, porque a carne já tem uma natureza corrompida pelo pecado. Então, para a gente poder vencer essa natureza que está dentro de nós, enraizada dentro de nós, nós precisamos da força, do poder do Espírito Santo sobre nós. Você está entendendo, meu querido? Sem a presença do Espírito Santo é impossível o ser humano